Olá, centelhas, tudo bem? Olha eu aqui com a minha centelha para falar com a sua. E o vídeo de hoje é muito especial porque a gente vai falar de livros, tá? Então, para iniciar, eu realmente estou muito feliz de usar esse livro para iniciar porque ele teve um impacto muito importante na minha vida e também combina com o vídeo anterior aqui do nosso canal que eu expliquei, que eu falei da técnica da transmutação sexual, que eu aprendi nesse livro que eu vou falar aqui para vocês hoje. O nome do livro é Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. Eu amo esse autor, gosto muito dele, não só desse livro, como outros livros que ele escreveu também, que eu quero trazer aqui para vocês. Mas esse livro realmente tem uma história muito especial, porque não é só um livro de desenvolvimento pessoal e financeiro no sentido, mas é também um livro que tem toda uma história de sucesso por trás, uma história que originou essa grande obra que se tornou um clássico do desenvolvimento pessoal na área de business, na área financeira. E eu realmente recomendo para qualquer pessoa que queira dar um up na sua vida financeira, mudar, né, a sua mente, você muda o seu bolso. É isso que o Napoleon Hill ensina no livro dele, tá? O livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. É o tipo de livro que você tem que usar como se fosse a sua bíblia financeira, né? A sua bíblia do mindset de sucesso financeiro. Então é um livro que você vai ter que ficar lendo, né, e voltando para fazer consultas nele. Eu, sinceramente, amo esse livro e realmente ele tem um lugar muito especial na minha vida, tá? Esse livro é o livro favorito do Bob Proctor. Até hoje o Bob Proctor anda com a cópia, com o livro que ele ganhou do amigo dele. A história do Bob Proctor é impressionante. Ele era zelador, ele vivia muito com muitas dívidas, ganhava muito pouco e vivia doente. Até que um amigo, uma pessoa conhecida dele, que tinha bastante sucesso na vida, deu esse livro de presente para ele. E Bob Proctor atribui tudo o que sabe e que tem e todo o sucesso na sua vida por esse livro. A tudo que ele aprendeu com esse livro, e ele diz que em um ano foi suficiente, aplicando exatamente o que Napoleon Hill ensina no livro. Ele em um ano conseguiu ficar rico. Então, esse livro, dizem os especialistas, que ele fez muita gente ficar rica. Sim, sabe por quê, gente? Porque quem pensa, enriquece. Ter dinheiro não é uma questão de ter dinheiro, né? Você vê tanta gente que ganha na loteria e fica pobre depois. Na minha cidade natal, por exemplo, tem um senhor que ganhou na loteria nos anos 90, eu acho, e foi muito dinheiro. E ele gastou tudo. Em 2 ou 3 anos já estava na pobreza e hoje ele pede dinheiro na frente do Banco do Brasil. Então, há muitas histórias. Não é a questão de ter dinheiro, mas é de ter a mente próspera, de ter um mindset próspero. Se você não tem a cabeça próspera, você, mesmo tendo dinheiro, você não vai conseguir. O dinheiro não vai se tornar uma bênção para você. Então, mudando a mente, você enriquece. É isso que o Napoleon Hill explica no livro dele, tá? Então, como foi esse livro escrito? Por que ele é tão especial? Lá por meados de 1900, 1908, Napoleon Hill era um jovem jornalista recém-formado e não tinha muito sucesso na vida, não. Ele foi entrevistar um magnata do ferro, um magnata do aço, o Andrew Carnegie, que era simplesmente o segundo homem mais rico do mundo, perdendo somente para o Rockefeller, né, que era o primeiro. E o Andrew Carnegie era um homem assim, muito, muito, muito rico. E ele ficou rico como? Porque antigamente as construções não eram feitas com ferro, eram feitas com madeira. Então muitas pontes, depois de um tempo, deterioravam e caíam e acidentes aconteciam. E ninguém tinha tido a ideia de construir com o aço, com o ferro. E ele foi a primeira pessoa que introduziu o uso do ferro, do aço, na construção civil, possibilitando a construção dos grandes prédios. Então começaram a se levantar cidades inteiras como Chicago, New York,
por causa do Andrew Carnegie. E lógico, ele ficou muito rico, porque ele inventou esse negócio de botar ferro na construção civil, né? Então, já no finalzinho da vida dele, ele já estava velhinho, né? Ele decidiu que ele queria deixar um legado para o mundo. Porque a história dele é muito impressionante. Eu ainda vou colocar aqui a história dele porque é uma das figuras que eu mais admiro, porque ele chegou muito pobre aqui nos Estados Unidos, um imigrante, e se tornou um magnata, né? Um dos homens mais ricos do mundo, da história do mundo, né? E aí, ele já estava velhinho e quando o Napoleão Hill foi entrevistá-lo, ele fez uma proposta para o Napoleão Hill e disse, olha, eu não vou te pagar nada, tá? Mas eu quero que você fique por 25 anos estudando, entrevistando a vida dos homens mais ricos do mundo. O que eu vou fazer é te conectar com esses homens e o que eu posso fazer é pagar passagem, pagar alguma coisa para você comer, mas dinheiro mesmo não vou te pagar por esse serviço. Esse é um trabalho de pesquisa e no final da sua pesquisa você vai escrever um livro que vai ser a filosofia do sucesso. Porque eu quero que essa filosofia seja passada para mais pessoas, para que elas saibam que elas também podem enriquecer. Porque foi o que eu segui e o que os meus amigos também. E aí o Napoleão Hill não tinha nada a perder, já estava numa vida assim meio mais ou menos, e disse, tá bom, eu aceito, né? Ele foi e aceitou. E aí ele começou o trabalho de pesquisa que durou 25 anos e o resultado foi essa célebre obra Quem Pensa Enriquece, onde ele entrevistou 500 homens mais ricos do mundo e famosos, entre eles o próprio Andrew Carnegie, o Rockefeller, o Henry Ford, o Thomas Edison, né, que inventou a lâmpada elétrica, e muitos outros que ele cita no início do livro com o nome de cada um e qual foi a indústria, por que eles ficaram ricos, né? Então, ele, entrevistando esses 500 homens mais ricos do mundo, ele encontrou semelhanças, e essa era a estratégia, encontrar padrões de comportamento e pensamento nesses homens, e ele juntou tudo e criou o livro Quem Pensa Enriquece. 15 capítulos cheios de histórias e de lições para a nossa vida, né? E ele diz no início do livro que existe um segredo para enriquecer que está nas páginas e que não está explícito, que em uma hora ou outra vai pular das páginas para a sua mente, para a mente do leitor, né? Então, ele fala assim, ele fala em aspectos. Vamos colocar aqui quais são os aspectos que ele fala nesse livro. Ele fala de 5 principais aspectos que a gente pode tirar desse livro de lição, né? O primeiro é o poder do pensamento. Todos esses 500 homens, eles acreditavam muito que a mente é criadora, é criativa. Eles acreditavam que o pensamento deles cria a realidade deles. Alguma semelhança com o que a gente ensina aqui? Então, eles não tinham pensamento de vítima. Eles sabiam, eu crio minha realidade, o meu pensamento cria, eu tenho ideias. Então, eles sabiam que tudo para existir passa primeiro pela mente, né? Então, é aquela coisa que... Tem até uma frase do Henry Ford que diz assim, se você pensa que você pode... ou se você pensa que você não pode, das duas formas, você está correto. O que você pensar é o que é, né? Então, eles acreditavam muito no poder do pensamento. Outra característica entre eles é o desejo, ou desejo ardente. E é dentro dessa característica que ele fala, Napoleão Hill fala da transmutação sexual, que é o vídeo anterior a esse que eu gravei, explicando sobre essa transmutação sexual, porque esses homens acreditavam que há muita energia no sexo. Então, eles entendiam que assim como essa energia cria vida, poderia criar ideias na mente deles. Mas não é sexo, por causa de desejo, mas é sexo aliado a um propósito, ao propósito criativo. Então, eles escolhiam também muito bem as suas esposas, porque eles queriam que fossem mulheres que estavam alinhadas com os propósitos de vida deles, né? Então, não era só uma questão de cama, de sexo, era uma questão de companheirismo, uma questão de estarem juntos, né, ali na mesma sintonia.
né? E outro aspecto também que ele fala nesse livro é a autossugestão. Novamente, relacionado ao pensamento, à mente, né? Porque lembra que o nome do livro é Quem Pensa Enriquece. Então, o livro fala muito da tua mente, né? Sobre mudar seus padrões de pensamento. Então, a autossugestão é uma forma que ele utiliza, que ele diz que esses homens utilizavam de acreditar, fazer a mente deles acreditar que eles eram grandes. Então, eles se olham no espelho e dizem, né? Eu sou grande, eu posso, eu sou, sabe, aquela coisa de águia, de magnata mesmo, sabe? Então, eles usavam técnicas de autossugestão, tipo repetindo como se fossem mantras na mente deles, né? Enfim, palavras afirmativas de que eles acreditavam neles mesmos, a autoconfiança, né? Através da autossugestão. E no livro ele ensina um pouco algumas técnicas de autossugestão, de como você pode fazer a sua mente acreditar, né, a ter uma imagem diferente, a imagem que você quer que as pessoas tenham de você. Você primeiro precisa implantar isso no teu subconsciente e então os outros vão ver isso em você. Ele explica isso também. O quarto aspecto que ele fala no livro é a fé. Fé, mas não é fé no contexto religioso. É fé no contexto de você acreditar que já é real. Então, quando eles visualizavam, pensavam, eles sentiam como se já fosse real. Eles tinham muita certeza de que o que eles se determinassem a fazer já estava feito. É real, é possível, né? O que é que o Walt Disney falava? Né? Se eu posso sonhar, eu posso realizar. É isso que ele falava. Então, essa fé que acredita que já é seu, que já é real, que já está feito. E o último aspecto, o quinto aspecto, é a persistência. A persistência, ou seja, eles não desistiam nunca. Napoleon Hill fala que a única forma de você ser um derrotado é se você desistir. Porque a persistência sempre recompensa aquele que a persegue, né? Aquele que é persistente sempre tem uma recompensa, é isso que o Napoleon Hill fala. E nessa parte ele conta a história de um homem, e é uma história que virou até a charge, né? Tem uma charge que mostra dois homens cavando um buraco, né, para encontrar o ouro, dois mineiros, e um deles desiste, já assim faltando só uma beirinha para encontrar o ouro. E enquanto que o outro, que ainda faltava um tempinho, continuava cavando. E isso aconteceu de fato com um dos homens muito milionários que o Napoleon Hill entrevistou. Esse homem disse que no início da carreira dele comprou uma mina e ele comprou equipamento, máquinas, pagou funcionários e ele ficou meses cavando e não encontrou nada. Então ele se desmotivou, desistiu e vendeu a mina com equipamento, com tudo. E o próximo, o outro dono da mina para que ele vendeu, contratou geólogos, cientistas para estudarem a mina. E pouquíssimo tempo depois que esse homem comprou a mina, achou o ouro e viu que o dono antigo estava muito perto, estava quente para achar o ouro. Então esse homem disse que depois dessa lição, ele nunca mais desistiu de nada e foi assim que ele pegou esse ocorrido negativo com ele e ensinou a nunca desistir. E depois ele conseguiu construir a riqueza dele com outra área, outro tipo de negócio que não minas. Mas ele sempre lembrou disso, de que se ele não tivesse desistido, ele teria sido milionário muito antes, né? Então esse foi o quinto aspecto. E o Napoleon Hill ensina também meio que uma técnica, né? Para o leitor. De você pegar um pedacinho de papel e você vai escrever lá que você está agradecendo por uma determinada quantia X. Você estabelece qual o valor que você quer ter e em quanto tempo. Por exemplo, em dezembro de 2019, eu quero ter X na minha conta. Aí você coloca isso. E em troca darei alguma coisa. Então você tem que determinar quanto de dinheiro, exatamente quanto você quer e até quando você vai ter esse dinheiro, você determina também no papelzinho, e o que você vai dar em troca. Então, o Napoleon Hill, ele identificou que todos esses homens prometiam algo para o universo, para Deus, em troca
daquela quantia ou daquele sucesso que eles estavam pedindo, né? Se determinando a conseguir. Eles determinavam o que eles iriam dar em troca. Então, ele verificou isso e a maioria das pessoas que leram esse livro e que conseguiram ficar ricas, elas relatam que fizeram exatamente isso. Só que você não tem só que escrever no papelzinho e jogar fora. Não. Napoleão Hill diz o seguinte, você tem que pegar esse papel, e esse papel tem que ser a primeira coisa que você abre e vê assim que você abriu o teu olho de manhã. Dormiu a noite inteira, quando abriu o olho de manhã, primeira coisa, pegar esse papel e ler esse papel, olhar aquele valor e ler aquele papel. Depois você fecha e vai seguir seu dia. Antes de dormir, a mesma coisa. A última coisa que você vai ver é esse papel. E ele diz que você tem que persistir, nem que demore 1 ano, 2 anos, 3 anos, olhando esse papel todos os dias, antes de dormir e logo que acorda, né? E todos esses homens, né? Esse meu amigo que eu conheci, ele falou que ele fez isso e ele conseguiu em 1 ano o primeiro R$ 1 milhão dele. E aí, né, gente, eu tenho um tio que ele é muito rico, bem rico mesmo, milionário. E eu, assim, eu tinha aquelas crenças limitantes contra o dinheiro, então eu nunca tinha muita afeição com ele, não, né? Achava ele, assim, avarento, tinha todas aquelas ideias erradas sobre o dinheiro. E aí, enfim, um dia, quando eu já estava mais mente aberta, né, lendo Pai Rico, Pai Pobre, Napoleão Hill, esse livro do Napoleão Hill, O Homem Mais Rico da Babilônia, eu estava lendo também Gustavo Cerbasi, enfim, gente, eu estava lendo esse monte de livro de finanças, né, que foram esses livros que iniciaram a minha jornada de autoconhecimento na física quântica, enfim, metafísica e tudo mais, foi através da área financeira. E aí, como eu já estava mente aberta, né, aí eu disse, eu vou perguntar para esse meu tio e tal. Então, eu fui toda, né, tranquila, perguntar para ele, né, tio, como é que você pensa, né, como é que você faz e tal, porque eu tava vendo, e eu lendo Pai Rico, Pai Pobre, e o próprio Napoleão Hill, e eu tava vendo um monte de semelhança com as atitudes do meu tio, o que ele fazia com os negócios dele, como que ele agia e tal, e eu disse, nossa, é por isso que meu tio faz isso, é por isso que meu tio, eu tava, entendeu, vendo nele, e aí quando eu cheguei pra falar com ele, eu já cheguei elogiando. Olha só, mudou. Quando eu mudei, ele mudou ali comigo, né? Aí eu falei, como é que faz, tio? Como é que você faz? Nossa, você é tão inteligente. Aí ele amou, né? Ele amou eu elogiando a inteligência dele. Aí ele disse, não, tia, deixa eu te falar aqui como é que eu faço. E olha, gente, ele não tem negócio de estudo, diploma, nada não. Nasceu no interior da Amazônia, mas fez muito dinheiro. Aí ele falou assim, deixa eu te falar aqui como é que eu faço, todo empolgado. Eu pego um papel, aí ele me mostrou na carteira dele, só que papel dobrado, todo rasgado, meio de mau jeito, né? Aí ele disse, esse papel aqui, eu pego um papel e eu escrevo no início do ano. Todo janeiro eu escrevo um valor, que é o valor que eu quero ter na minha conta no fim do ano. E todo dia, antes de dormir, eu pego esse papel e eu fico olhando para esse número. E eu imagino, eu visualizo esse número, essa quantia na minha conta. E eu agradeço. E eu determino alguma coisa que eu vou dar em troca quando eu tiver esse valor na minha conta. Olha só, eu fiquei, tio, você já leu Napoleão Hill? Ele disse, não, nunca li, não leio esse negócio de livro, não. E realmente é uma pessoa muito simples, né? E ele não ia ter lido. Olha só como, não tendo lido o livro, por conhecimento empírico, né, intuitivo, ele já faz o que o Napoleão Hill fala para fazer, né? E aí ele disse que de manhã, quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz é abrir esse papelzinho e ficar olhando, imaginando esse dinheiro na conta dele, agradecendo como se já tivesse e determina o que ele vai dar em troca desse dinheiro. E aí depois eu descobri que ele ajudava igrejas, que ele ajudava instituições, comunidades, né? Tudo com o dinheiro que ele ganhava. E ele disse que o universo, ele disse, aí tia, sabe o que acontece? O universo manda pessoas, aparece oportunidade, aparece tal e tal, tudo para me ajudar. E eu fiquei assim, besta de ouvir ele falar aquilo, eu fiquei, meu Deus do céu, ele nunca leu e ele sabe que é assim, né? Empírico mesmo, conhecimento,
né? Então, gente, não custa nada tentar, né? Leia Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill, porque não adianta só você fazer a técnica do papelzinho, mas não ter o mindset mudado, né? Não ter a sua mente mudada. Continuar pensando na escassez, na competição, eu tenho que chegar primeiro, porque tem pouca vaga, porque não sei o quê, bababá, aquela competição, sabe? Né? Achando que vai acabar. Não, sabe? Leia o livro. Esse livro muda bastante nosso pensamento em relação ao dinheiro, às finanças, abre, sabe, o nosso entendimento de uma forma incrível, sabe? Então é isso, Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Esse livro é muito especial para mim, foi um dos primeiros livros que me introduziu na questão da lei da atração, da física quântica e tudo mais. E realmente, eu lembro que quando eu li esse livro, um ano depois, coisa de 1 ano e 2 meses, 3 meses depois, eu já estava aqui nos Estados Unidos. E eu lembro que eu estava lendo esse livro de novo, e aí eu pensei, poxa, mas eu ainda não fiquei rica, não sei o que, eu estava reclamando. Aí na hora veio assim, uma mensagem da minha centelha, minha intuição falando ali, a minha centelha falando: onde você estava quando você leu esse livro da primeira vez? Aí eu me lembrei, eu não estava bem, eu estava com dívida, eu estava um monte... E agora, onde você tá? Muito melhor, eu tava muito melhor, não tinha dívidas, eu tava no país que eu sonhei estar, né? E eu fiquei, então o negócio tá fazendo sucesso, né? Tá fazendo efeito, né? E até porque, gente, eu fazia esse negócio do papel e eu parava, eu deixava, largava de mão e ia fazer outra técnica. Então eu fiquei assim, sabe, igual uma barata tonta, fazendo técnica daqui, técnica dali, né? E as pessoas que realmente conseguiram em pouco tempo esse sucesso com o livro, elas se focaram no livro, nesse livro, e elas faziam o negócio do papel todo dia, como Napoleão Hill manda. Então elas tinham sucesso, né? Então vamos lá, vamos fazer Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Esse livro realmente é transformador. E eu espero ter contribuído aí para formar novos milionários. Vamos ficar ricos! Tchau, gente!